Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. E você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Começo falando de saúde. O câncer ganhou terreno e pode virar a principal causa de mortes no Brasil. A doença lidera o ranking de mortes nos últimos anos. Os especialistas alertam a mudança de cenário e reforçam os cuidados que o país deverá desenvolver para lidar com a situação. O Brasil está passando por uma transição epidemiológica. Atualmente, o número de mortes por câncer em muitas cidades do Brasil está superando o número das doenças cardiovasculares que lideram o ranking nas últimas décadas do país. A transição já foi observada em países mais ricos. E agora acontece nas nações de renda média, como é o caso do Brasil. O fenômeno foi analisado por diversas instituições nacionais e internacionais. Mais de 5.000 municípios brasileiros foram analisados e os dados revelaram que em 20 anos, o câncer teve um crescimento de 8% com tendência a aumentar cada vez mais. Inicialmente, o câncer era a principal causa de morte em 366 cidades brasileiras. Nos últimos anos, esse número saltou para 726 cidades. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o câncer registra mais de 20 milhões de novos casos por ano em todo o mundo. A projeção é que em 2050, esse número vai subir para 35 milhões de casos. Os pesquisadores esperam que os dados coletados ajudem a melhorar os serviços de saúde no Brasil, além de ampliar as campanhas de prevenção, políticas públicas e autocuidado. 16 países da América Latina e do Caribe formaram uma aliança para combater o crime organizado que custa bilhões de dólares por ano às economias regionais. Um grupo de países da América Latina e do Caribe lançou a Aliança para a Segurança, Justiça e Desenvolvimento. O Brasil integra a iniciativa. Promovida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, essa aliança une governos, organizações multilaterais e a sociedade civil para enfrentar o crime organizado. O BID é presidido pelo brasileiro Ilan Goldfein, que já foi presidente do Banco Central. O crime organizado opera além das fronteiras e exige uma ação regional ousada e coordenada, afirmou Goldfein em um comunicado. A iniciativa envolve governos, organizações multilaterais e a sociedade civil. As organizações incluem a Interpol, Organização dos Estados Americanos, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o Banco Mundial e a Divisão de Investigação Antimáfia da Itália. De acordo com um estudo recente do BID, o desenvolvimento social e econômico da América Latina e no Caribe é fortemente afetado pelo crime e pela violência. Em 2022, os custos diretos do crime chegaram a 3,44% do produto interno bruto da região. Isso equivale a 78% do orçamento público para educação e 12 vezes o orçamento para pesquisa e desenvolvimento. Em outra publicação recente, o Fundo Monetário Internacional também concluiu que o crime e a insegurança continuam sendo grandes obstáculos à prosperidade na região. A América Latina e o Caribe representam apenas 8% da população global, mas são responsáveis por 1/3 dos homicídios do mundo. Segundo a análise do FMI, quando os homicídios aumentam cerca de 10% em um município, sua atividade econômica cai aproximadamente 4%. O documento conclui que os homicídios aumentam quando um país é afetado pelo crescimento negativo, alta inflação ou muita desigualdade. E olha só, apostadores investiram R$250 mil na Série D do Campeonato Brasileiro para manipular resultados. A Polícia Federal indicou que um grupo de manipuladores investiu cerca de R$250 mil no Patrocinense, de Minas Gerais, para que a partida do time da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano fossem fraudadas e apostadores fossem beneficiados. O jogo que iniciou a investigação foi o duelo contra a Inter de Limeira, no interior de São Paulo, pela 6ª rodada da competição. Segundo o relatório enviado à Justiça, apostadores tinham conhecimento prévio de que a equipe mineira perderia o primeiro tempo da partida por ao menos 2 gols. O jogo disputado em junho em Limeira terminou por 3-0 para os donos da casa, e todos os gols marcados no primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 27 minutos em uma confusão entre os zagueiros e o goleiro do Patrocinense. O segundo foi nos acréscimos e o terceiro aos 49 com um gol contra. Em março, o Patrocinense aceitou fazer uma parceria com a Ar Golden, que teria prometido investimentos de R$60 mil na fase de grupos do torneio, além de outros R$200 mil em caso de classificação. Mas há indícios de que houve uma tentativa de fraudar outras partidas.
O Patrocinense notificou a empresa um dia antes do jogo para romper o contrato. Disputou 14 jogos na primeira fase e terminou na lanterna do grupo A7 com 5 pontos. Uma boa notícia, 7 em cada 10 brasileiros vivem em casa própria. Segundo o IBGE, o número leva em consideração a população que já quitou ou ainda paga o financiamento do imóvel. Quase 147 milhões de pessoas moravam em domicílios próprios, o que representa cerca de 73% da população. Esse índice leva em conta imóveis já quitados ou herdados, que correspondiam a 63% da população, e 9% dos domicílios próprios ainda estavam com o pagamento em andamento. Em todas as regiões, a maioria da população residia em domicílios próprios sem financiamento pendente. A maior proporção foi registrada no norte, com 72%. Já o centro-oeste aparece como a região com o maior índice de população morando em imóveis ainda sendo pagos. Em 2022, 42 milhões de brasileiros moravam em imóveis alugados. O número representa quase 21% do total de moradores de domicílios particulares permanentes. Outro tipo de condição de ocupação se refere ao domicílio cedido ou emprestado, situação em que o domicílio não é próprio de nenhum dos moradores, mas eles estão autorizados pelo proprietário a ocuparem o domicílio sem pagamento de aluguel. Essa condição de ocupação reunia 5,6% da população brasileira em 2022. A situação de aluguel é mais comum no Distrito Federal e mais rara no Piauí. Em relação à condição cedido ou emprestado, o maior valor foi encontrado em Mato Grosso do Sul e o menor em Santa Catarina. Por enquanto é só, eu agradeço a sua companhia. À 1h35 eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais. Tchau!